Eu sou Luiz Valderrama, sou natural de Lima, Peru, e sou casado com uma princesa brasileira. E nesse relacionamento a gente tem 3 filhos. Josafá, ele trabalha conosco na missão, eu faço parte da missão Jovens com uma Missão. Somos os diretores da base da Jocum em Blumenau. E temos o Josafá, não? Ele trabalha conosco. O Jonatas, ele é um profissional liberal, graças a Deus. E eu tenho uma princesinha, e ela se casou já faz alguns anos, e ali ela nos tornou avô, não? E aí eles mandaram agora uma foto de nosso neto, e esse rapazinho levou meu coração está lá, mas também está aqui, mais aqui do que lá, mas a lembrança é tão linda de poder ver a nossa semente crescendo, não? Posso dizer que tenho sido um pai presente, embora seja missionário, indo para o campo, mas sempre tenho sido um pai presente nos meus filhos. E nesta noite eu queria deixar um texto que queria poder desdobrá-lo da melhor maneira para todos nós, não? No capítulo de Lucas, capítulo 15, o Senhor Jesus, ele falava com parábolas para o povo de Israel, e a segunda parábola, ela fala acerca das moedas, não? Havia uma mulher que tinha 10 moedas, e ela estava contando elas, mas ela só contou 9, estava faltando uma, e ela deu valor a essa uma que se perdeu. E isso me remonta muito tempo a criação da minha filha Adassa, pastora. A minha filha se chama Adassa, ela tem 25 anos de idade, ela é professora de música, é mãe do Arthur, de 1 ano e 4 meses, e quando ela era menorzinha, a gente dava uma pequena gorjeta, algumas moedas bem pequenininhas, 1 centavo, 10 centavos, e ela, antes de dormir, a gente chegava em casa e orava com ela, e ela dizia: pai, hoje eu tenho uma moeda a mais. E um dia cheguei de uma viagem e cansado de noite, aí ela me esperava e dizia: pai, você conta uma história e eu quero te contar algo. Tá, contei a história, e ela veio me contar de que tinha ganhado uma moedinha de uma professora. E aí ela estava contando e ela disse: está faltando uma. Eu digo: mas quanto? Eu ganhei 20 centavos. 20 centavos, eu vou te dar R$1. Não, pai, eu quero 20 centavos. E aí eu olhei para aquela minha esposa, minha companheira, estamos 32 anos casados, aquela loirinha de olho azul olhou assim firme, bem decidida, e me fez procurar o quarto da menina todo até encontrar a moedinha. E eu disse: eu vou te dar R$1, posso te dar 2? Não, eu quero esses meus 20 centavos que não estão aqui. Moral da história, o aprendizado que nós podemos ter, não? Ela deu valor a algo que para algum de nós é insignificante, não é verdade? Pois bem, estava no Rio de Janeiro em 2007 ou 2008, que foi os Jogos Pan-Americanos, e eu estava com uma equipe de estrangeiros evangelizando lá junto, e nós estávamos falando sobre valores. E aí havia um homem do Rio, um carioca, que ficou eufórico e começou a trocar palavras comigo muito forte. E daí o que acontece? Ele começou a falar alto e eu fiquei um pouco assim retraído. O policial estava vindo e veio e disse: o que está acontecendo? Está gritando você? E eu disse: não, senhor, eu sou fulano de tal, sou estrangeiro. Me disse: teu documento. Eu mostrei a minha carteirinha de estrangeiro. Tá bom, o que está pegando? Não, estamos falando sobre valores. E eu disse para ele que a verdade é um valor, é uma pessoa. Não é, a verdade ela é relativa, ele disse. Eu disse: não, senhor. Eu fiquei firme. A verdade, a 11.000 pés de altura,
ela é a mesma que debaixo da água e no nosso. Então, para nós falarmos a verdade, precisamos, eu estava enfatizando para esse senhor, esse cidadão, de que a verdade é uma pessoa. Mas que pessoa? A verdade não é uma pessoa, a verdade são letras, sim, mas essa pessoa se chama Jesus. Comecei a falar para ele sobre isso. E o policial disse, não, a verdade realmente, amigo, é relativa, bateu minhas costas e ele foi embora. Mas com outro homem eu comecei a espalhar um pouco mais, espanar essa verdade, não? Ele ficou ciente e a gente seguimos nosso caminho para outros lugares. E nesse momento, eu quero deixar isso, pastora. Não? Eu creio que todos nós usamos esse valor da verdade, que nos distingue como quem somos. Somos a pessoa, o reflexo de Cristo Jesus, não? Certo? Obrigado, sim. Eu trouxe um cartaz para vocês. Eu posso deixar? Pode ser, deixa eu ver. Amém. Wallace, glória a Deus. Como crerão se não há quem pregue, né, irmãos? Precisamos pregar, amém? Hoje é a noite dos missionários. Glória a Deus. Amém. Pai, quero te agradecer pela vida do Wallace, que é um servo zeloso da tua palavra. É o homem, Senhor, que busca honrar a tua verdade, busca, Deus, obedecer aos teus princípios, está submetido, Deus, às tuas direções. Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida do Wallace, Senhor, que ele possa agora, Senhor, compartilhar com a tua igreja, que os nossos corações estejam abertos à tua voz, que vai ser falada nesse lugar. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ouvir a tua voz e obedecer, seja ela, se for uma palavra de exortação, uma palavra, Deus, de encorajamento, de correção, ou de ânimo e de encorajamento, em nome de Jesus, que possa haver, Deus, atenção àquilo que o Senhor vai falar nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Graças a paz, amém, igreja. Boa noite. Eu falo para minha esposa direto, né? Eu sempre me pego orando a Deus para que a minha esposa não me bote para ministrar na igreja. Para falar a verdade, eu não faço muita questão, né? Mas eu entendo que quando Deus quer que a gente fale, a gente precisa falar, a gente precisa ministrar, né? Só que antes de tudo eu tenho sido ministrado, né? Esses dias, né? Vou falar de um tema bem conhecido que é gratidão, né? Princípio de gratidão. E eu tenho meditado muito isso, né? Esses dias, quando eu vou para o trabalho, quando eu volto para casa, né, do trabalho, eu oro a Deus, pedindo a Deus para que Deus me guarde na ida, para que Deus me guarde na volta, porque eu preciso rever minha família novamente, né? E Deus, Ele tem feito isso, né? Eu chego em casa, agradeço ao Senhor por Deus ter me guardado, né? Que a gente está diante de um mundo muito difícil. São tempos diferentes e bem difíceis, mas eu sou grato a Deus porque Ele tem me guardado e Ele tem guardado cada um de nós, né? Em todo o tempo. Eu pedi que você abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 14.
Êxodo 14, a partir do versículo 11 ao 14. 11 ao 14. Não tem como falar de gratidão sem lembrar deste povo, né? Não tem como falar de gratidão sem lembrar do povo do deserto. Aquele povo que era escravizado no Egito, né? 400 e tantos anos, né? E Deus levanta Moisés para libertar esse povo, né? Levar uma terra santa, né? Uma terra que manda leite e mel. Mas ainda assim, diante de milagres, prodígios, o poder de Deus se revelando, né? Através de Moisés, e esse povo via esses milagres, né? Esse poder atuando no meio do povo, e ainda assim a gente via a ingratidão desse povo, né? A inconstância desse povo, de ser grato naquilo que via no momento que Deus fazia chover maná, né? Naquilo que a água que Deus deu para esse povo ao Moisés bater na rocha, né? E ainda assim, no dia anterior, esse povo, né, ser ingrato com Deus, virar as costas para Deus. Esse povo não é diferente de nós, né? Não tem sido diferente de nós. Vamos ler o versículo 11 até o 14. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos, para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Você vai abrir lá em Êxodo agora, que está um pouco próximo, né? Êxodo capítulo 16. A partir do versículo 1 até o 10. Amém? O povo de Israel saiu de Elim e se foi para o deserto de Sim, que ficava entre Elim e o monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar, ou murmurar, em outras versões, contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos, pelo menos, nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo haverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dá para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumavam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós?
E Moisés continuou: e Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã. Pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós. Pois, afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Amém? Aleluia. E daí para diante você vai ver o capítulo 17, né, que fala sobre a falta de água, que o povo também reclamou, e Deus, né, falou para Moisés, bateu o cajado na rocha, e Deus foi lá e saciou a sede desse povo. Só que a sede desse povo aqui não era somente por aquilo que eles viam, eles tocavam, né? A falta de fé desse povo aqui era notória, né? Como muitas das vezes a falta de fé no povo de Deus hoje, ela também é notória. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, né, e não que eu seja tão velho, amanhã eu vou fazer meus 37 anos, né, já sentindo dores nas costas, claro, né, mas vou fazer os 37 anos. Quando eu era bem mais novo, quando eu era solteiro, eu me lembro que eu implicava muito com Deus, e isso eu já era, né, crente, já seguia o Senhor, mas eu era muito implicante. E eu era muito inconstante. Se tivesse faltando algo para mim, ou faltando algo na minha casa, eu reclamaria a Deus o porquê está faltando isso. E Deus fazia questão de esfregar na minha cara. No dia anterior, Deus me dava. E eu, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Com alguns dias depois, acontecia outra situação, e eu ia lá e reclamava a Deus. E eu não tinha temor a ponto de, meu Deus, será que esse já não está causando comichões nos ouvidos de Deus as minhas reclamações? E quem sou eu para reclamar de Deus? Isso aconteceu muitas das vezes. Aconteceu situações simples de em casa está faltando alimento, né? Eu não estar trabalhando, não ter pegado um bico, né? Ou uma diária de alguma coisa, e eu sair na rua para refletir. E eu achar R$10, achar R$20, né? Isso já aconteceu muito, achar algumas moedas para comprar R$1 de pão, que naquele tempo era 20 pães, né? Aconteceu muito isso. Situações simples, no qual eu via Deus. O grande problema era que eu era muito incrédulo. Eu não passava a ver Deus também na escassez. Eu não passava a ver Deus também no sofrimento. Eu vim entender isso depois de um tempo, depois de tanto apanhar, depois de tanto reclamar com Deus, e Ele ir lá e passar na minha cara, esfregar na minha cara que Ele é Deus. Na bonança ou na falta, Ele é Deus. Eu tenho refletido muito esses dias, eu fui na casa de Eliabe esses dias e eu sentei no sofá de Eliabe e a primeira coisa que eu disse para Eliabe: Eliabe, cara, vai vir tempos difíceis. Eu creio muito que vai vir tempos difíceis. A gente está muito acostumado em pedir coisas boas ao Senhor, em pedir uma alimentação boa, em pedir uma vestimenta boa, em pedir um passado bom, e Deus, Ele faz, Ele dá, porque Ele é bom. E não é porque a gente é merecedor de tal coisa, não, é porque Ele é bom, é porque Ele nos ama. Só que a gente está muito apegado a ter coisas. A gente está muito acostumado a ter coisas, pedir ao Senhor e Deus ir lá e abençoar. E no nosso dia a dia, na nossa convivência, a ingratidão ela reinar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, congregação, entre os nossos irmãos. Ela reina de uma forma que parece, sabe, natural. A ingratidão e a murmuração ela se torna algo natural.
sabe? E às vezes a gente não percebe o quanto isso impede de Deus derramar mais bênçãos. Mas aí que eu fico refletindo, e se Deus não mandar? Ele deixa de ser bom? Ele deixa de ser Deus? Se é na escassez que nós somos provados, e esse povo era provado em todo instante no deserto. Esse povo não passou 40 anos no deserto à toa. Deus não vai pegar uma terra santa que mana leite e mel e vai botar um monte de gente incrédula e ingrata. Ou você acha que ele vai? Não. Ele precisa separar um povo específico para essa terra. Porque do contrário, ele poderia muito bem, aquele povo que estava lá em Canaã, ele poderia muito bem pegar aquele povo lá e deixar esse povo, que já era ingrato, que não era obediente a Deus, que não era temente ao Senhor. Mas ele queria selecionar um povo específico, para ele colocar numa terra santa. Agora imagine os céus, o paraíso. Você acha que você é digno de entrar ou de sentar à mesa com um cordeiro, você sendo ingrato em vida? Você acha que você é digno, porque ele morreu por você, e a palavra diz que você é filho amado, mas você acha que você é digno de sentar à mesa com um coração de ingratidão? Em várias vezes Deus salvou esse povo, demonstrou o seu poder. Mesmo ele vendo, e ele conhece e sonda o coração do seu povo, ele sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Eu fico meditando e às vezes eu estava no trabalho, né? Eu fui lá em Eliabe, né? Como eu disse a vocês, conversei a ele, falei sobre isso. Eliabe, vai chegar um tempo tenso. Eu estou perdendo mais essa visão de que, sabe, não só de forma teológica ou escatológica, que do pré-tribulacionismo, que a gente vai ser arrebatado sem passar pelo sofrimento, ou sem passar por uma perseguição. E eu não quero entrar nesse contexto de escatologia, sabe? Mas eu fico refletindo a vida de Paulo. A vida de homens e mulheres que foram enfincados em estacas, como troféu, pelo imperador de Roma, pelo exército de Roma. As coisas que Paulo cita nas suas cartas, que ele passou por amor a Cristo. Eu fico meditando, meu Deus, ou a gente, né, atualmente, esse povo moderno, ou a gente é muito perfeito, ou muito queridinho por Deus, às vezes até mais do que Paulo. Se os avivalistas morreram pelo amor do Evangelho, se Paulo foi perseguido, sofreu naufrágio, chicoteado por amor do Evangelho, nossa, a gente vai ser salvo, Deus vai, né, chegar aos céus e vai arrebatar essa igreja? Como assim? A gente não... Meu Deus, o quanto a gente precisa se preparar. E eu disse a Eliabe, a gente precisa ser grato por tudo aquilo que o Senhor já nos deu. E se Ele tiver de dar algo, é acréscimo. Sejamos gratos por isso, é acréscimo. E se Ele não nos dá, agradece também. Mas a gente tem se preparado? A gente, como a irmã Lourdes disse, a gente tem preparado o nosso coração, a gente tem preparado o nosso campo, a nossa família, para passar por isso. Às vezes a gente não tem a guerra que tem, né, que está tendo de Israel lá e Palestina, a gente não tem. Mas a gente tem umas guerras espirituais pesadas e braba contra nós mesmos. E se a gente for para a palavra, Deus vai dizer que a pior morte que tem é espiritual. Sabe, não tirando o que está acontecendo entre Israel e Palestina. Mas você é grato a Deus pelo que já tem? Antes de pedir qualquer coisa, antes de entrar no teu quarto e orar ao Senhor, e em secreto Deus te ouvir, você
cita para ele ou diz para ele que você já é grato por tudo que tem? Você já entrou alguma vez no seu quarto, Deus, eu não quero te pedir nada, eu só quero te agradecer por tudo que eu já tenho. E meu Deus, como eu sou grato. Um jovem solteiro, inconstante, pecador, que vivia no crime, queria papo com casamento. Casamento não era para mim, e olha que eu nem ouvi da voz do Senhor, não ouvi nada de Deus. Mas de tanto eu escutar palavras de pessoas que não eram homens de Deus, né? E eu recebi aquilo de uma forma, eu digo, meu Deus, casamento não é para mim, então eu não vou me casar. A ponto de botar na minha cabeça, Deus, santidade, são 144 mil que serão arrebatados em primícia, Senhor, eu quero estar nesse meio. Meu Deus, falta de sabedoria, inconstância, pouco entendimento da palavra, só ouvi vozes e não ouvi a voz que já está aqui. Vou me castrar, preciso me castrar, porque eu achava que a santidade era em torno disso, né? Eu vou me castrar agora e vou ser devoto completamente para o Senhor. E os olhos, e a mente, e o coração. Santidade não era sobre isso que Deus queria. Hoje eu sou um homem muito feliz, muito realizado. Fiz 2 anos de casado. Eu me sinto um novo homem, caminhando para melhorar. Não sou o homem mais perfeito da terra, né? O homem mais perfeito da terra, ele pisou nessa terra, está ao lado de Deus, à direita do Deus Pai, e eu quero ser parecido com Ele, em tudo. A Bíblia pede para nós sermos parecidos com Ele. E ser parecido com Deus é ser um homem grato em todo o tempo. Né? É ser grato em todo o tempo. A maior prova de amor do que Deus fez por mim, fez por você, é ter enviado o seu único filho para morrer por uma geração tão pecadora e pecaminosa. Diante desse amor, o que eu posso entregar a Deus, e de forma constante, não inconstante, gratidão ao Senhor. Ainda que qualquer ato meu de estar no evangelismo, de estar no campo missionário, de estar servindo ao Senhor nas nações, de estar ganhando vidas, de estar frutificando, de ter obras, nada disso vai pagar o que Cristo fez por você, por mim. As nossas atitudes e as nossas ações de ganhar vida, isso é a ordenança do Senhor na sua palavra. Não é para ser parecido com Ele? O que Jesus fazia? Evangelizava. Era um bom sacerdote, um perfeito sacerdote. Sacerdócio real, a Bíblia chega a dizer. Ganhar vidas é o mínimo. Ter uma boa conduta é o mínimo. Hoje eu escutei uma palavra, né, dentro de casa, e da minha esposa mesmo, né, que ela disse lá. Eu digo, meu Deus, isso aí dá uma ministração. E eu anotei e já estou começando a estudar em cima disso. Sabe o que o ser humano ele tanto preserva hoje em dia, e principalmente os cristãos? A sua reputação. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. A sua reputação, ela não vale de nada. A Bíblia pede para nós sermos parecidos com Cristo. Então é a reputação de Cristo que está em jogo, não é a sua reputação. Eu me lembro que teve uma palavra do pastor André, lá na outra igreja ainda, e isso eu guardo comigo até hoje. Se possível, perca a sua razão, mas obtenha paz. Dentro do seu lar, na igreja, sabe? Como comunidade, como família, como corpo de Cristo. Perca a razão, diante de qualquer situação, perca a razão. Mas mantenham a paz com todos, que é o que Paulo diz nas suas escrituras. Para que o mundo lá fora, ele tenha outros olhos, sabe, com a sua igreja. Veja uma igreja unida, forte, sabe, que se ajuda entre si, que não é maldoso, que não é falso. Isso são atributos. Isso já vem do Criador. E a gente, se é para ser parecido com Cristo, a gente
A gente sabe que não pode mentir. Não precisa ser falso com nossos irmãos, né? Porque eu acredito que tudo isso acaba fazendo divisão, até com o próprio Deus. São pecados, e o pecado ele faz divisão. A Bíblia nos diz ou afirma que devemos ser gratos a Deus em todo o tempo. Lá em Tessalonicenses diz, né? Em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Lá em Romanos 12, o versículo 2, a parte B do versículo vai dizer: para que experimentemos qual seja a boa e agradável, né, boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então é por isso que esses dias eu tenho meditado muito, Deus. E a gente ainda pega, né, o João Miguel. Eu me pergunto até hoje quem que acostumou o João Miguel a comer Doritos. E a gente sabe que pipoca Doritos não é caro, né? E ele não está isento de comer o melhor, que você me entenda. Mas de tanto dar coisas boas ao João Miguel, se o João Miguel se der uma pipoca box a ele, essa é pipoca? Hoje eu fui no supermercado, né, meu bem me pediu para comprar algumas coisas para fazer alguma coisa para mim amanhã. Aí eu já fui no caminho, vou testar o coração de João Miguel e da Charlotte. Cheguei, e até porque a gente não sabia também se tinha um dinheiro exato para, né, comprar uma pipoca bem top para ele, né? Então, eu vou provar o coração dele. Comprei a box. E para ser bonzinho, eu ainda comprei a box doce. Porque lá em casa eles gostam, né? A Charlotte agradeceu, né? O sorriso lá na nuca. O João Miguel, não é dessa? Não queria dessa não. Eu já sabia qual ia ser a reação dele, né? Ele disse: vem cá, vovô, senta aí. Quantas das vezes eu vou ter que dizer para você que na África e em muitos outros países tem criança que não tem condições de comer uma pipoca dessa? Eles não têm nem comida. Muitas crianças comem barro. Vamos experimentar um pouquinho de barro lá fora para tu ver se é bom? Fazer bem pouquinho assim, molhar e botar na tua boca para ver se é bom? Diz: não, vovô, quero não. Por quê? Porque é ruim, não é comida. É ruim, né? Mas existem crianças que comem isso para tentar saciar a fome. E desde lá de Cachoeiro, esses dias eu vinha pedindo a Deus: Deus, me dá uma palavra. E toda vez que eu ia para o trabalho, na mente, gratidão, gratidão. Eu já fui um cara muito ingrato. Hoje, não reclamo pelo que tenho. Ao contrário, eu sou grato a Deus demais. E se Deus mandar, amém. Amém. Ele é Deus, é maravilhoso, né? E lá em Cachoeira também, o tema foi o mesmo, gratidão. E por incrível que pareça, né? O filme não deu certo, a gente foi assistir um filme lá, o filme não deu certo por causa da internet abençoada. Né? Não deu certo, aí as crianças tiveram que ir para a salinha e a gente, de última hora, improvisar. Aí, 5 pontos pelos quais as crianças, os jovens, né, porque o Diogo foi com as crianças, os menorzinhos, e eu fiquei com os adolescentes. E eu listei assim, né, 5 pontos para eles colocarem no papel, porque eles são gratos ao Senhor. O motivo deles serem gratos a Deus, né? E alguns colocaram: eu sou grato por eu ter minha mãe e meu pai, né, por eles me sustentarem, conseguirem, né, me trazer um sustento para casa, né? Outros colocaram: eu sou grato porque a minha mãe é paciente. Aí eu digo: meu Deus, isso foi para mim, Senhor, isso foi para mim, né? Eu digo: amém, frutos do Espírito, paciência, né? Outros colocaram: eu sou grato por ter uma escola. E tudo isso eu fui citando. Tudo isso aqui que vocês listaram, em muitas nações não tem isso, não tem uma escola para estudar, não tem um voluntário ou um professor para ensinar, não tem uma boa alimentação. Na verdade, nem tem alimentação, né? A gente vê que a pastora Beca, né, nossa pastora Beca, que está lá em Moçambique, Nampula, estão abrindo um orfanato, né? Mas também tem uma casa, né, de desnutrição, né?
que trabalha com crianças desnutridas. Então, assim, eu sentei com ele e às vezes eu tenho que mostrar vídeo para ele da situação, para ele ver se ele aprende com isso. Porque se eu não instruir o meu neto agora, né, como que ele vai ser grato quando estiver adulto? Não tem como. Então a gente, sabe, não é forçar na mente dele, mas é falar aquilo. A verdade absoluta é isso aqui. Essa é a verdade que a gente precisa carregar e sabe, discipular. A igreja, ela começa em casa, ela começa na família. E às vezes a gente joga muito para que os pastores da igreja, os voluntários, os professores, eles resolvam um problema que precisa ser resolvido em casa. Não tem como, né? Teve uma hora antes da palavra, eu tive até que chamar a atenção, pastor André, das crianças. Porque eu passei quase um mês sem ir lá em Cachoeira do Sapo, né? Porque eu fui fazer, né? Passei uma semana lá em Juazeiro, fui servir lá, né? Voltei, aí trabalho e tal, essas coisas. E eu digo, meu Deus. E eu orando a Deus, eu preciso chegar lá e eu preciso ver fulano de tal educado, eu preciso ver fulano de tal obediente, tal e tal. E eu não vi nada disso, né? Aí eu cheguei na sala, pedi para ele sentar e eu digo que eu queria dizer algo para vocês. Não é um puxavante de orelha, nem uma exortação, é uma reflexão mais, né? Quem aqui já foi para Cachoeira já? Quem foi ensinar lá? Né, o Alisson, a Duda, a Dani, né, o André. Vocês já perceberam que existe um peso espiritual muito grande na cidade? Você vai, tá tudo muito bem. Quando você volta, é 1 hora, gente. É 1 hora só de viagem, 1h10. Mas você percebeu que quando você chega em casa, você chega destruído? E a maioria das vezes você não faz quase nada. Você só ensinou as crianças, né, passou uma visão da palavra de Deus. Mas você chega destruído em casa? A gente sabe que é espiritual também. Aí eu falei para eles, nesse momento eu queria estar com minha esposa. Eu queria estar com meus filhos. Eu queria estar tendo um momento com a minha família, consolidando mais o amor que eu tenho pela minha família. E pela oportunidade que Deus me deu de ser um marido e um avô e um pai. Mas eu estou aqui. Vocês são gratos por isso? Graças a Deus, os jovens, os adolescentes de lá, super educados, eles param, assentam, ouvem tal e tal. Agora, as crianças, os pequenininhos, é tenso. É tenso. Eu entendo, são crianças. São crianças. Mas quem que vai para lá ensinar ou, né, instruir essas crianças? E muitas das vezes a gente nem ensina, a gente muito mais aprende com ele do que ensina alguma coisa. Mas quem que vai para lá e não quer ver umas crianças sentadinhas, obedientes, ouvindo aquilo que a gente tem para falar? A gente passou em casa horas estudando para ter o que falar e Deus revelar a nós algo que a gente tem para falar para eles, né? E a gente chegar lá e encontrar eles tudo sentadinho, educado, obediente. E às vezes a gente chega lá, não é assim do jeito que a gente ora a Deus e pede. E aí o fruto do Espírito precisa, né? Mas aí eu trouxe os papéis, né, que eles colocaram lá, as anotações, né, e eu trouxe para estar orando em cima desses pontos. Para que Deus, somente Deus, né, possa instruí-los no caminho da verdade, né? No caminho da gratidão. Esse princípio ele ainda precisa ser muito permitente, sabe, na nossa vida, no nosso dia a dia. Meu Deus, esse povo aqui era muito inconstante. E eu não estou dizendo que aqui, tanto em Êxodo como em Números vai falar também, né? Eu não quero dizer aqui que não existiam famílias que não eram gratas a Deus. Tinham sim famílias que eram gratas ao Senhor, né? Que demonstravam sua gratidão ao Senhor por aquilo que Deus já fez e por aquilo que Deus ainda ia fazer. Mas existia muita gente mesmo que era ingrata ao Senhor. E era incrível como, mesmo assim, as reclamações não cessavam no meio do povo.
E às vezes a gente não entendia porque Deus tinha que fazer separação entre esse povo. Porque existiam famílias que eram gratas ao Senhor. E essas famílias elas iam contaminar os outros com a sua ingratidão. A falta de fé no Senhor sempre brotava após o milagre que Deus fazia, derramava ao seu povo. No dia anterior o povo estava reclamando de Deus. A inconstância, a incredulidade, a falta de fé. Muitos até viravam as costas para o próprio Deus. Muitos se viraram até contra o próprio ungido do Senhor, que era Moisés, o homem que foi levantado para... O pecado afasta as pessoas da genuína gratidão. A nossa ingratidão ela é um pecado que impede do Senhor derramar muito mais. Em casa, eu fico direto em casa, Deus, se é para abençoar outras vidas com aquilo que a gente já tem, amém. A gente tem 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz, é para dividir? Vamos dividir. E comer com alegria. E no mínimo saciar a fome, né, física de outra, do nosso próximo. Mas as minhas orações, elas também, Deus, se a gente for, né, se a gente for realmente merecedor, e eu sei que a gente não é, manda mais. A gente quer abençoar mais, a gente quer alargar as tendas. A gente não quer abençoar só o nosso vizinho da direita e o nosso vizinho da esquerda. A gente quer abençoar o povo dessa rua, né? A gente quer abençoar as nações com aquilo que o Senhor já tem nos dado. Nós não queremos ser avarentos com aquilo que Deus já nos dá, sabe? Deixar o sapato pegar na sola do pé já para a gente poder querer doar ao próximo. Deixar a camisa com o sovaco rasgado já para dar no bazar. Entregar no bazar ou ofertar na vida de alguém. Nós precisamos ir além. Além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Além daquilo que a gente acha que é top, que para Deus é tão simples. Quantas das vezes quando eu estava solteiro, trabalhando, eu digo, Deus, eu preciso mudar de cargo na minha empresa. Eu preciso ganhar mais. E eu preciso ofertar mais ao Senhor. Certo que naquele tempo eu já dava o dízimo. Eu dava a oferta. Mas eu disse para Deus, Deus, eu quero ir além. Eu quero pegar uma boa parte desse dinheiro, ir para um shopping, levar 10 crianças. E sabe, dar de tudo a essas crianças. E Deus, Ele fez isso. Eu trabalhava de montador. Trabalhava como um condenado de montador, meu Deus do céu. E Deus me colocou no almoxerifado, comecei a ganhar mais. E eu fui lá, separei uma quantia em dinheiro. Ia numa periferia, pegava 10 crianças, bora lá no shopping. Comprar calçado, comprar o melhor. Deus tem me dado o melhor porque eu não vou dar o melhor para vocês. E Deus não tem feito diferente, né? Deus não tem feito diferente hoje. Né? Como pai de família, como sacerdote de um lar, Deus tem me dado. Eu tenho sido muito grato a Deus em todo o tempo. Mas a questão não é só isso. Nossa, o quanto a gente ainda precisa ser grato na perseguição, no sofrimento, na escassez e aprender com isso, né? Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículo 10 até o 13. Capítulo 4, versículo 10 até o 13, que diz:
Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Paulo falando aos Filipenses, isso aqui era mais relatado à igreja, mas meu Deus, é uma lição que a gente precisa tomar, é uma lição que a gente precisa, sabe, exercer ou praticar, ser grato ao Senhor. A gente vê uma igreja muito acomodada ainda, né? A gente vê a igreja do Senhor, de uma forma geral, muito acomodada. Eu só quero se for o melhor. E se Deus der o simples? E se Deus não der nada? Lá em casa eu fico direto, sabe, pegando nisso. Direto. Meus ouvidos, eles ficam sempre atentos. Se eu vou pegar alguém murmurando, né? E não ser extremista diante da situação. Mas vem cá, vamos sentar. Irmão, o princípio de gratidão, ele traz alegria no ambiente. O princípio de gratidão, ele traz alegria no ambiente. Quem é grato é mais feliz. Graças a Deus eu posso ver isso no meu lar. Quem é grato é mais feliz. Eu posso chegar cansado em casa, destruído do trabalho, mas sempre tem uma dancinha para minha esposa. Sempre tem uma dancinha com as crianças. Sempre eu boto um louvor e chamo para o meio da sala para a gente dançar junto. Sou grato demais pela esposa maravilhosa e incrível que Deus me deu. E isso eu tenho colocado com mais evidência. Eu estava lá em Eliabe, né, esses dias, e Eliabe, eu sempre expresso para Eliabe a minha felicidade, né? Não é diferente do meu lar. Mas sempre quando eu estou conversando com Eliabe, cara, meu Deus, cara, às vezes eu me pego em casa me meditando, eu vou para o trabalho e pego me meditando. Meu Deus, que cara sortudo eu sou. E olha que eu não tenho essa formosura toda. Eu não tenho a formosura toda que Moisés tinha. Mas, meu Deus, como eu sou sortudo pela esposa que eu tenho. Aí eu chego em casa e tem um alimento ótimo que a minha esposa faz. A forma que ela me trata, meu Deus, me constrange. E eu preciso, no mínimo, pagar na mesma moeda. Às vezes, e eu fico me policiando. Deus me deu algo maravilhoso que é a minha família. Meu Deus, uma semana que eu não trago flores para casa. Meu Deus. Preciso ir lá no mato. Né? Lá perto de casa tem umas flores que parecem um girassol, né? Teve um dia que eu estava mais o Eduardo, aí o Eduardo disse: cara, onde é que tu pega aquelas flores? Aí o Eduardo apressado, a gente já estava atrasado, aí o Eduardo pegou uma flor e levou para a Aline. As nossas atitudes, elas fazem, sabe, o ambiente melhor. Elas fazem o laço que nós temos com a nossa família, com a nossa esposa, serem mais firmes em Cristo. E não é diferente com o próprio Cristo. O nosso relacionamento com Deus também não é diferente. A gratidão, ela traz isso. Ela nos aproxima mais de Deus. Ela nos deixa num relacionamento mais saudável com o próprio Cristo.
E o quanto a gente precisa se pegar, né, vigilante, se policiando em todo o tempo. Meu Deus, da minha boca não pode sair. E se sair, Deus, me ajuda a ser grato pelo cuscuz que eu tenho todo dia. Nesses dias, lá em casa, eu escutei, meu Deus, frango de novo. Eu digo, agradece ao Senhor. Não se preocupa não, que a gente não vai sair cacarejando não, de tanto comer frango. Agradeça ao Senhor. Até quando a gente vai ter que estar ensinando a igreja, sabe, ao corpo de Cristo? O maior de todas as coisas, o maior ato, Ele já nos deu. O alimento, a proteção, o cuidado que Deus tem nos guardado, a saúde, isso é o de menos, isso é o acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas de forma natural. Deus Ele vai acrescentar. Mas irmão, a morte de Cristo ela não pode ser em vão. E a nossa gratidão ela precisa reinar todo dia, ainda que a sua carne ela, sabe, frango de novo? É frango, amém por isso, glória a Deus por isso. Se Deus quiser mandar outra coisa, amém. Se não quiser, amém também. Gratidão no pouco, para que Deus Ele possa, né, ver a intenção do teu coração e te colocar no muito, para você abençoar outras vidas. Antes o garoto aqui solteiro, Deus, eu preciso ser um cara rico, eu preciso ter muito dinheiro para me ofertar na vida dos outros, para me abençoar a vida dos outros. Deus disse, toma vergonha na tua cara. Se o pouco que eu tenho te dado, tu não oferta nem na vida da tua mãe. Às vezes tu já acha que o alimento que tu coloca na mesa da tua mãe já é o suficiente. Toma vergonha na cara. Gratidão ao Senhor, para a gente não se pegar como esse povo. E para a gente não se ver fora daquele grande banquete. Grato em todo o tempo. E essa semana que eu estava lá em Juazeiro, que eu passei lá em Juazeiro, né, com o Diogo, a carne querendo reinar. Eu digo, que conversa é essa? Levei a Bíblia na bolsa e não queria abrir a Bíblia no primeiro dia, no segundo dia. E a carne querendo reinar. Um feijãozinho com arroz eu vendo, eu digo, peraí, saí de casa para comer isso? A minha mente, eu digo, peraí, Satanás. Peguei a Bíblia, comecei a ler, comecei a orar ao Senhor, pedir perdão. À noite, o pastor Rafael fez um churrasco. E olha que eu não sou nem tão fã de churrasco. Eu como muito pouco. Né? Quando se trata de estar no meio do pessoal, comer carne, essas coisas, eu como muito pouco mesmo. Né? Mas foi um churrasco maravilhoso. Né? E Deus, ele sempre fazendo assim. E é por isso que a gente precisa estar vigilante. Né? Para que a nossa carne ela não venha fluir e a gente venha ser ingrato com Deus que tem sido tão bondoso com a gente. Todas as festas no Velho Testamento, elas eram em torno disso. Né? Em torno de, olha, lembre-se de onde eu tirei vocês. A festa dos pães asmos, né? A festa dos tabernáculos. Todas essas festas eram exatamente para eles lembrar e eles serem gratos ao Senhor. Porque o Senhor tinha tirado esse povo da escravidão. E às vezes, a gente se pega neste lugar, fora do Egito, mas o Egito aqui, dentro de nós, reinando, querendo reinar dentro de nós. O quanto a gente precisa aprender de Deus, né? E exercer mais esse princípio. A Bíblia ela está cheia de exemplos, né? De pessoas gratas ao Senhor. Abraão, a Ana, com certeza a pastora Ana também, né? Mas a Ana, Davi, Paulo,
Esses homens de Deus sofreram em prol do Evangelho. Paulo não foi incrédulo a ponto de colocar todos os seus estudos e ensinamentos. Não, ele colocou tudo isso como esterco. De nada isso tem valor. A minha gratidão para o Senhor é o que eu preciso deixar, em vida ou em morte, para que no final eu possa receber uma coroa. E a gente tem certeza, com certeza Paulo recebeu uma coroa da vida, né? Mas em vida e em morte a gente precisa ser grato ao Senhor. E precisa intensificar muito mais essa gratidão ao Senhor. Não só pela vestimenta que você consegue comprar, não só pela comida que você consegue comer ou ter sobre a sua mesa, mas também pelas pessoas que você consegue abençoar. Às vezes lá em casa eu fico querendo pegar no pé do meu bem. Eu digo, aprendiz de Silvio Santos, porque se ela pegar o dinheiro todinho dela, que já não, né? Ela quer começar a ofertar, ela quer começar e se deixar. Aí eu entendo, porque, né, Deus teve que colocar o chato aqui na vida da pastora Cris. É uma bênção, eu sou grato a Deus, porque Deus tem nos dado condições de abençoar outras vidas. E Ele tem acrescentado. E os milagres que Deus tem feito diante das nossas condições, ou das condições que Deus tem nos dado. Meu Deus, sou muito grato a Deus, pela esposa, pela família que eu tenho. Sou grato a Deus até por essa igreja, porque essa igreja, sabe, ela tem um coração voluntário, ela tem um coração que se doa. A minha esposa, ela está sempre preocupada com a igreja, ela está sempre preocupada. E o que eu posso dizer, a nossa preocupação, ela tem que ser essa. Sabe, não tem como resolver o problema do mundo se antes não for resolvido a família ou o corpo de Cristo. Não tem, vai ser em vão. Os seus esforços vão ser em vão. Preciso evangelizar, preciso ganhar vidas. Às vezes não há princípio de obediência nem dentro da igreja. Não há princípio de submissão nem dentro da igreja. E aqui eu estou dando exemplos. Isso eu falo da igreja no geral, a igreja brasileira. A gente quer abraçar o mundo lá fora. E às vezes a gente não quer nem dar um abraço no irmão que fica ao lado. Quando a gente diz, olha para o irmão que está do lado, e dá uma palavra ou fala alguma coisa, a gente já fica meio tímido. A gente quer ter comunhão com os de fora e não tem comunhão com os de dentro. Eu sou grato a Deus. Esses dias, eu acho que sábado ou foi sexta-feira, meu bem, a gente deitado, meu bem perguntou, meu bem, não existe mais a Atos, um exemplo. Qual é a outra igreja que tu iria? Aí eu fiquei, o tempo todo, não sei, não tem outra igreja. Eu vejo muito Cristo, o amor de Cristo fluir através das lideranças que nós temos, através dos irmãos que nós temos. Eu não vou ser hipócrita que a gente não precise melhorar. E a gente estamos num propósito, né? A gente estamos nesse propósito de sempre estar melhorando, de sempre estar melhorando. A gente não faz as coisas para Deus de qualquer jeito, né? Mas que o princípio de gratidão, ele começa aqui no corpo de Cristo. O amor, ele começa aqui no corpo de Cristo. Para que os lá de fora, a gente não precise falar muito. A gente não precise falar muito. E às vezes até falar demais, né? Eles vejam o exemplo da noiva de Cristo e eles dizem, poxa, é esse lugar que eu quero habitar. É esse lugar que eu quero estar. Não quero estar em outro canto, não quero estar em outro lugar. Sabe, quando essa unidade, que lá em Atos 2 fala, essa unidade verdadeiramente ela estiver bem intensificada, sabe, sendo bem praticada, a gente não vai nem precisar fazer muito esforço. E muitas das vezes achar que é a gente que está fazendo alguma coisa. Que é a gente que está convencendo o homem de alguma coisa.
né? Não, vai chegar lá fora, o poder de Deus ele vai emanar de forma natural na vida desse povo, porque ele vai ver Cristo. Ele vai ver Cristo na gente. Então não é preciso de muito. Nós temos um evangelho simples como Cristo foi, né? Mas um evangelho puro, simples e puro. É como o povo de Deus precisa ser. E o princípio de gratidão dentro da igreja, no convívio igreja, corpo de Cristo, isso aqui ajuda muito lá fora. Ajuda muito a afirmar os irmãos na fé, né? Quando eu não pego um líder ou um irmão da igreja sendo ingrato, né? Ou murmurando. Mas isso vai fortalecer os irmãos, uns ao outro, e vai nos ajudar na fé e na constância. E lá fora vai ser, sabe? Tranquilo para a gente falar de Deus, falar desse amor, falar dessa gratidão. A gratidão que vai sair de nós, ela vai fluir de forma tão natural que a galera vai ver, caraca, quem era o Daci? Quem era o Daci? Hoje, um homem de Deus, eu vejo Deus na pessoa do Daci. Eu vejo Deus honrar o Daci. E é isso que a gente precisa, sabe? É isso. Às vezes a gente se esforça tanto. Às vezes a gente fala tanto que, meu Deus, a gente não ganhou vidas, a gente está evangelizando pouco, isso e aquilo e tal, e não sei o quê. E não é preciso de muito, irmão. Só é preciso que a noiva de Cristo, ela permaneça nesse lugar de gratidão. De gratidão ao Senhor em todo o tempo, por tudo. Aprenda a ser grato ao Senhor, aprenda a amar o Senhor no sofrimento, aprenda a amar e agradecer ao Senhor quando você não tem aquilo que você quer. Aprenda a ser grato. E aquilo que você quer, se for para você doar para o outro, doe também, porque, meu Deus. Amém? Peço que você fique de pé. Sua família ou seus familiares é o bem mais precioso que tem sobre essa terra. Então, comecem a exercer mais isso. Fiquem vigilantes, se policiem a tudo aquilo que sai da boca de vocês. Lá em casa eu fico direto, muitas das vezes, quando eu quero perder a paciência, eu perdo a paciência, aí Deus chega aqui, segura. A tua palavra diz que não vivo mais eu, mas é o Senhor quem vive em mim. Então que assim isso seja estabelecido no seu lar, amém? Seja grato em todo o tempo. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Eu quero que nesse momento você possa orar, né? Pela vida de pessoas que perderam uma mãe, um pai, ou que não tem família, ou que não tem alimentação, ou que não tem uma moradia. Eu quero que você tente. E se não tem alguém que você se lembra, você possa interceder pelas famílias brasileiras, para que Deus ele possa derramar esse princípio de gratidão no coração do povo brasileiro. E que a gente possa aprender no nosso lar a ser grato ao Senhor em todo o tempo. Amém? Coloca a mão no teu coração. Clama ao Senhor neste momento. Agradece ao Senhor também neste momento. Amém? Você está aqui com saúde. Isso é um motivo de gratidão. Possa ser que você não tenha alcançado aquilo que você ainda almeja. Se mantenha no processo. A gratidão vai abrir as comportas do céu. Ah, Deus, ensina, Senhor. Ensina o teu povo a ser grato em todo o tempo, Deus. Independente da situação. Ensina a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Ensina a tua noiva, Deus, a ser grato ao Senhor em todo o tempo. Para que a tua morte na cruz do Calvário, e como André disse, aqui o pastor André disse,
Ele se entregou por si próprio para morrer pela humanidade. Não foi ninguém que deu, Ele se entregou por si próprio. O Pai entregou o seu próprio e único Filho. Sejamos gratos por isso, sejamos gratos pela salvação que Jesus Cristo nos trouxe. Sejamos gratos pelo novo homem que somos em Cristo. Mesmo e muitas vezes vendo o velho homem querer ressuscitar. Sejamos gratos. Gratos. Ainda não chegou aquilo que nós almejamos ou pedimos ao Senhor. Seja grato. As comportas do céu vai abrir de forma sobrenatural. Seja grato como Paulo foi. Seja grato como vários outros discípulos e avivalistas foram. Em vida e em morte. Grato ao Senhor. Seja grato a Deus por você ter Bíblias. E muitas das vezes várias Bíblias na sua casa. Para ler. Várias nações não têm este livro para ler. Não tem esta verdade para se alimentar. Seja grato por esta palavra. Seja grato pela vida de pastores que se doam pela sua vida. Que passam horas, sono, orando pela sua vida, intercedendo pela sua vida. Seja grato. Princípio de gratidão ao Senhor vai abrir as comportas do céu. Isso vai mexer o coração de Deus e vai te abençoar de uma forma sobrenatural. Que isso vai contagiar as vidas lá fora, sem precisar você fazer muito esforço. As vidas, elas vão chegar, elas vão querer estar perto de você, porque você exala o perfume de Cristo. Em nome de Jesus, Deus, que o lar dos meus irmãos seja um âmbito de paz, que exale a gratidão do Senhor, que exale a paz do Senhor, a salvação, em nome de Jesus. Que cada irmão, ele sinta a paz de Cristo na sua casa, e que seja um lugar que, em nome de Jesus, os esposos e as esposas, elas sintam prazer em voltar para o seu lar, para a sua casa, depois de um dia difícil de trabalho. Deus, obrigado, porque eu sinto esse prazer, Deus. Às vezes eu não vejo a hora do dia acabar para mim chegar em casa e ver a minha esposa, dar um abraço, dar um beijo e dizer o quanto eu a amo e o quanto eu sou grato a Deus por Deus ter colocado a melhor esposa no meu caminho. Obrigado pela minha esposa ter me ensinado, Deus, sem muitas das vezes ela nem perceber. Muito obrigado, a minha esposa é incrível, e eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado o melhor. Seja grato, irmão, pela sua esposa, seja grato pelo seu esposo, ore pela vida dele, seja gentil, ame em todo tempo. Sei que às vezes a gente tem vontade até de, esganar. Mas ame o seu esposo, ame a sua esposa. O que vai quebrar a discussão, a ingratidão no seu lar, é a sua forma de agir no dia a dia com a sua esposa. De que forma Jesus agiria com a sua esposa? De que forma Jesus agiria com o seu esposo? Então pense nisso, igreja do Senhor, que nós venhamos ter atitudes diferentes, ser grato em todo tempo por aquilo que Deus te deu, amém? Seja um trabalho, seja tua esposa, tua família, o alimento, a vestimenta, aleluia, Deus, muito obrigado, Deus, por em todo o tempo, as tuas misericórdias ter nos alcançado, até no momento que a gente abre a nossa boca para ser tão ingrato contra Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós somos eternamente gratos. Deus, que o Senhor continue
preservando, Pai, atos. Em nome de Jesus, continua preservando a tua igreja, nesse princípio de gratidão, ajudando uns aos outros, em todo o tempo. Deus nos ajuda em todo o tempo a sermos um como igreja, a sermos um como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou grato pelas lideranças que o Senhor colocou na minha vida, de forma direta ou indireta, Deus, eu aprendo com elas. Obrigado pelos irmãos que o Senhor colocou, e a família que o Senhor colocou sobre a minha vida, de forma direta ou indireta, eu aprendo com ela, eu tenho aprendido com ela, e de formas tão simples, Muito obrigado por esta igreja, Senhor, muito obrigado por esta casa, eu sou eternamente grato. Nos alinha constantemente no Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, que os meus irmãos eles possam ter o suficiente sobre a sua mesa, para que não possa faltar sobre os seus filhos, para os seus filhos, para a sua esposa, em nome de Jesus, e que isso possa se estender, Deus, para que os seus vizinhos eles possam ser abençoados, de forma espiritual ou de forma física, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, muito obrigado.